Boa noite. O tema é: o feminino precisa do masculino? A resposta é sim. Quando falo feminino, não é simplesmente falando sobre a mulher, nem sobre o que é feminino, mas tudo que está ligado à qualidade do feminino. Por exemplo, força, que não necessariamente é chamada de uma qualidade feminina, mas é. Assim como escuridão, não é pejorativo falar sobre escuridão ligado a uma qualidade feminina, não é uma qualidade da mulher, nem mesmo uma qualidade ligada à mulher, mas sim ao que se entende como feminino, como veio assim para o mundo de Hashem, com as Sefirot, as Midot, etc. A gente vai explicar mais no detalhe e qual a relação com essa paraxá. Então a resposta é sim, mas não porque o masculino é melhor e que o feminino não pode viver sozinho, mas porque os dois juntos se complementam, não por causa do masculino, mas pelo fruto que vai gerar a partir da união dos dois, que são os filhos, que também, no sentido metafórico, como vamos explicar e entender como aplicar isso no nosso dia a dia. O que é feminino na nossa vida ou no mundo, o que é masculino na nossa vida e no mundo, no nosso dia a dia, e como complementar e juntar as duas qualidades. Dia 30 de junho, dia 20 de Tammuz, a gente está no meio das 3 semanas, chamadas Bein HaMetzarim, entre os estreitos, as limitações, as dificuldades do dia 17 de Tammuz, que foi o dia do jejum, que começa as 3 semanas, até Tisha B'Av, que termina as 3 semanas, se Deus quiser, já com Mashiach em Jerusalém. Parashat Pinechas, que esse ano caiu justamente na primeira semana, primeira paraxá dos Bein HaMetzarim das 3 semanas. Então, vamos entrar mais aqui no detalhe. A resposta é sim. E aí, uma curiosidade que surgiu para mim, né, ao estudar para falar nessa aula, é que a gente vê várias qualidades nas mulheres, a gente falando sobre as mulheres, não só o lado feminino, mas nas mulheres, que elas não participaram dos principais erros, para não chamar pecados, e tiveram muitos pecados no começo do povo judeu, e pelo contrário, elas têm muitos méritos, as mulheres. Então, por que isso não é suficiente para dar tudo certo com o mundo a partir desse mérito que as mulheres têm e não terem participado dos pecados e dos erros? Em particular, a gente vai falar com a ligação com a Paraxá, é baseado na Sirá do Rebbe de 5.750, na verdade 1990, há 31 anos atrás, e se baseia principalmente num passuk dessa Paraxá, Parashat Pinechas, no qual no capítulo 27, versículo 1, as filhas de Slofrad se aproximam de Moshe e reclamam porque Moshe estava para entrar já em Eretz Israel, o povo, no final dos 40 anos no deserto, e ia dividir a terra de Israel entre o povo por meio de sorteio, pela quantidade, pela tribo de cada um, pela família de cada um. E as mulheres cujo pai tinha falecido e não tinham se casado,
elas ficaram sem terra, como as filhas de Sofrad. E aí elas vêm pedir uma parte na terra de Israel, na divisão que vai ter quando entrarem em Israel. E aí explica sobre a família dela, da onde que ela veio, por que elas estavam sem... Eram 5 filhas do Tzlofrad. E quando fala sobre essas moças, fala que elas eram filhas de Tzlofrad, que é filho de Hefed, de Gilad, de Mahir, de Menashe. E aí depois fala que é das famílias de Menashe ben Yosef, liga com Yosef. O está vendo aqui, grifado em azul. E aí o Rashi vai explicar porque tem necessidade, porque tem uma repetição aqui, fala Ben Menashe, depois fala Menashe ben Yosef. A gente já não sabe que quando fala Ben Menashe, já disse de que família que é, do Menashe, não tem outro. E aí o Rashi explica que fez-se questão na Torá, no Humash, de frisar que elas são filhas descendentes de Yosef, porque assim como Yosef, ele Ribev et Aretz, ele tinha muito carinho, muita dedicação à terra de Israel. E aí o Rashi traz de Bereshit que em Vayeri, que o Yosef pede quando ele falecer que levem a essência, os ossos, o caixão dele para Israel, que ele queria ser enterrado em Israel, como o pai dele, Yaakov. Então, o Rashi mostra daqui a relação das filhas do Tzlofrad, que são da tribo de Menashe, que é filho de Yosef, e frisa Yosef porque Yosef gostava muito de Israel, tinha muito carinho para Israel, e por isso que elas pedem também uma parte na terra de Israel. Então agora a gente vai ver, aqui está o Pasuk, Vailitem et Atzmotai, Legomer. Agora a gente vai ver, tem vários dados aí que o Rebbe vai trazer nessa sirá fantástica. Não é uma sirá longa, mas acabou que a aula vai ser sobre praticamente a primeira página, de tão interessante, e eu vou trazer isso para outros assuntos, explorar essa ideia do feminino. E o Rebbe traz também numa nota de pé de página, explicando sobre as mulheres que, como as filhas do Tzlofrad, que queriam entrar em Eretz Israel, que o Rebbe traz um monte de méritos, daí que eu me baseei para falar nessa aula sobre o feminino e a grandeza do feminino, que aí nesse caso específico está ligado às mulheres de Israel, que desde a saída do Egito e na própria saída do Egito elas tiveram méritos muito grandes, acima dos homens, acima do masculino, que está ligado com a característica das mulheres, das qualidades femininas. Primeiro, o povo saiu do Egito em mérito das mulheres justas. Segundo, então elas tiveram uma parte principal na saída do Egito e vai ter também agora na saída dessa galuta amarga, longa, escura, com a chegada do Mashiach. Segundo, elas estavam prontas com tamborins e festejaram depois da abertura do Mar Vermelho, no Kriyat Yam Suf. Mais ainda, 3, elas não participaram do pecado do bezerro de ouro. Então, elas não participaram do erro principal que a gente paga até hoje, do bezerro de ouro. Elas não quiseram dar as suas joias para fazer o bezerro de ouro. E, justamente, as tábuas foram quebradas. No dia 17 Tammuz começa o Ben Hametz, a ver a relação entre isso tudo, que começou com essa paraxá agora, Pinchas, que começa as 3 semanas de luto pela destruição do Beit HaMikdash, dos 2 Beit HaMikdash, e marcado pelo jejum de 7 Tammuz, que foi gerado pelo pecado do bezerro de ouro, que elas não participaram. Então elas estão fora, alheias a essa questão das 3 semanas de luto, porque elas não levaram a isso. Pelo contrário, elas evitaram. 4, elas se anteciparam, uma qualidade positiva delas, um mérito, se anteciparam os homens para a construção do Mishkan, com vários detalhes de como elas se esmeraram para doar a sua parte na construção do Mishkan.
5, que é o ponto que está ligado com essa paraxá e o que a gente estava falando agora nesse assunto, que elas queriam entrar em Israel quando teve o pecado dos Meragilim, e aí teve a punição daquela geração não entrar em Israel e ficar no deserto. Elas não participaram, e por isso as mulheres não foram punidas com decretos espiões. Elas não faleceram no deserto em todo Tisha B'Av, de acordo com o decreto baseado no pecado dos Meraglim, que convenceram o povo a não entrar em Israel. Elas não estavam convencidas, elas queriam entrar, por elas teriam entrado. Então aí surge mais a pergunta: os méritos e a falta de erro e de pecado das mulheres, que está ligado a uma qualidade feminina, obviamente, porque não é suficiente, bastante para ter a salvação, ter a redenção, e porque elas precisam dos homens, ou do masculino, que justamente é quem tem menos méritos, como a gente está vendo, e participou dos pecados principais que levaram a gente a estar até agora nesse exílio amargo. Então, a resposta é que o objetivo é a união. Então, por isso que não basta sozinho o lado feminino, porque tem que ter o lado masculino que vai gerar um filho ou filhos, como a gente vai ver o que quer dizer isso aí. Então, o feminino sozinho, só essa vontade das mulheres de entrar em Israel, de não fazer o bezerro de ouro, de doar para o Mishkan, não é suficiente, porque tem que ter o lado masculino que compõe e complementa, e daí vai ter o filho principal, que é a Geulah. E vamos passar então ao próximo slide, que a gente vai entender melhor esse Rashi, que quando fala das filhas do Tzlofrad, nessa Parashá Pinchas, que queriam entrar em Eretz Israel, e elas tinham relação fundamental, intrínseca, de sangue, da raiz delas com Yosef Atzadik. E é isso que eu quero explorar com vocês, porque vai ser a chave para a gente entender o que a gente está passando agora e como resolver sair dessa, que está ligado com o feminino se ligando com o masculino e trazendo, através dessa união promovida por Yosef Atzadik, que a gente vai ver, por tudo que Yosef Atzadik representa, a gente vai ver como a gente vai ter a solução já com Mashiach, se Deus quiser, ainda agora. Então vamos falar um pouquinho melhor sobre Yosef, baseado nessa Sihá. O Rashi explica, então, a grandeza do Yosef Atzadik, filho de Yaakov, que ele prezava a terra de Israel. E isso está ligado com o estudo de terça-feira, do Humash que tem nessa semana, dividido de domingo a Shabbat, na terça-feira que fala sobre as filhas do Tzlofrad e que fala sobre Yosef. E isso em particular tem vários pontos. Primeiro, na terça foi falado 2 vezes Kitov. Quando Hashem criou o mundo, na terça-feira ele falou 2 vezes Kitov, bom. Então você vê que o Yosef, que está ligado com a terça, está ligado com esse assunto de bom, de Tov, que foi falado 2 vezes numa terça-feira justamente. Outra coisa, o começo das 3 semanas de luto, de peso pela perda dos 2 Batei Mikdash, começou no dia 17, que é a Gemátria de bom. Então a gente vê mais um motivo que 17 está ligado com Yosef, que a gente vai ver, está ligado com bom, está ligado com 17 Tammuz. Então está misturando aqui alguns assuntos ligados a Yosef e a essas 3 semanas, e todas ligadas ao bom. O Rebbe fala mais para frente na Sihá, mas eu não separei para falar nessa parte agora dessa aula, que o Yosef está ligado com o número 17 também, porque ele saiu de casa com 17 anos, quando ele foi vendido para o Egito. Está escrito que ele tinha 17 anos, e ele era a descendência principal do Yaakov, que também está ligado com 17, porque os melhores anos da vida do Yaakov, que está ligado com o que é bom, também foram 17 anos em Mitzrayim, depois quando ele se reúne com Yosef. Então o Yaakov tem os melhores anos da vida dele, os 17 anos
do nascimento do Yosef até ele ser vendido, e depois com Yosef em Mitzrayim, vencendo toda a escuridão de Mitzrayim até o Yaakov falecer. Então a gente vê aí relação, estou jogando aqui vários pontos para vocês se antenarem, sintonizarem, que a gente vai tentar reunir isso tudo para explicar na prática o que a gente pode fazer com esses conhecimentos. Pinehas, ponto 3, vem do Yosef, como está explicado na Parashat Vayera, que fala de Elazar, que ele se casou com uma descendente de Yosef, de Benot Yosef. Então depois nasceu Pinehas. Então Elazar se casou e depois nasceu o Pinehas, vindo de Yosef. Então tem uma relação intrínseca entre Pinehas, que é essa Parashá, com Yosef também. Mais uma coisa, no começo da Parashá, ponto 4, o Pinehas recebe como prêmio por ter vingado Moshe e salvado o povo da epidemia, mais uma relação com o que a gente está passando nessa época agora, quando ele faz um ato de coragem, e ele recebe como prêmio Brit Shalom, que é o pacto de paz de Hashem. Está ligado com ele se tornar um Cohen, etc. Mas então a gente vê aqui que ele recebe um pacto de paz. E pacto, Brit, está ligado com o aspecto de Yesod, que também está ligado com Yosef. Vou explicar o que é isso. Yesod está ligado com união, mas a gente vê aqui mais um aspecto que está ligado com Yosef. A gente vê que está tudo ligado aqui nessa Parashá, nesse tema agora, né? Yosef com Yesod, que é união, com pacto, que é Brit, que junta duas partes, né, que eram antagônicas e opostas de um certo modo, como o feminino e o masculino. Está ligado com paz, que também está uma ligação do um com o dois, que não se dão bem, e através de um terceiro que se faz a paz. E está ligado com Pinehas, que é descendente de Yosef. Está ligado com bom, que Yosef está ligado com bom, com 17, a gemátria de bom, que o Yosef foi vendido com 17 anos, e que o estudo sobre Yosef foi na terça, que está ligado com bom, porque Hashem falou 2 vezes que bom, que tov. E na sequência aqui, número 5, o final da Parashá fala sobre Shemini Atzeret, que é um outro tema já, que também está ligado com Yosef. E por meio disso, do Shemini Atzeret, que a gente vai ver também no detalhe, e está ligado com Yosef, tem a união, que é o Ihud, que é justamente como chamada a união do casal quando se casa, né? Se falar sobre Heder Ihud, quando o casal tem contato pela primeira vez no casamento, é o que constitui a Rupá. O casamento é eles terem esse Ihud logo depois da cerimônia na Rupá, que está ligado com Berit, que é esse pacto, que é a junção de 2 extremos, que é o Shalom, que também é a paz entre 2 pontos antagônicos. E 6, Yesod, que é o que eu falei, aspecto de união, uma das qualidades, está no mesmo eixo de Tiferet. Aí a gente vai entrar muito no lado cabalista, e eu não quis preparar explicações mais profundas sobre isso, mas apertem os cintos, a gente vai continuar voando e vai trazer um pouquinho mais para baixo agora para entender isso no campo, como que a gente pode fazer isso tudo. Mas, então, só para saber que Yesod está no mesmo eixo, que é o do meio, que combina 2 opostos, que é o mesmo eixo de Tiferet, que está ligado com Yaakov, né? Como a gente falou, Yosef é descendência de Yaakov, e está ligado com Keter, acima, que é a coroa, que também está no meio, e com Malchut, lá embaixo, que está ligado com o aspecto feminino, que a gente vai ver que tem justamente a ligação entre o Yesod, que é o masculino, e Yosef, com o Malchut, que é o feminino. Então vamos agora, aí vamos descer agora, já pode desapertar os cintos, que a gente vai ver e entender um pouquinho melhor o aspecto feminino. Nesse ponto aqui tem muita relação com a cultura geral do que é o feminino, não é uma coisa só da Torá, se desenvolveu e foi sendo aprendido pelas outras culturas, mas comecei com a Abinu Shammai no domingo sobre eu poder mostrar para vocês esses símbolos de yin e yang, de masculino e feminino, etc. E
é melhor não estar mostrando isso, mas a gente pode dizer o que isso tem a ver com esse tema do feminino, porque vem certamente da Torá, né? Não é uma coisa negativa falar sobre isso do feminino, não deve ser associado à mulher isso, mas o feminino, nesses símbolos, pela Torá e a Kabbalah, o feminino está ligado com a parte preta, a parte escura, a parte da sombra, a parte do negativo, a parte da noite, a parte da lua, que impera principalmente na noite e tem os seus ciclos, e o lado esquerdo também. Então isso é, em modo geral, em particular, o feminino. É o geral do feminino, mas pegando pontos isolados ligados ao feminino. Então, na figura que tem do preto e do branco, o preto que é o feminino e o branco é o masculino. E também na parte física e química também, quando a gente fala isso a gente pode falar à vontade, é uma parte científica, né? Que o menos está ligado com o feminino e o mais ao masculino. Justamente o menos com o mais se atraem, se complementam, enquanto que o menos com menos, entenda, para um bom entendedor, bem a palavra basta, o menos com menos não são combináveis, nem o mais com mais também. O mais com mais não se combinam, eles se afastam, embora sejam o mesmo símbolo, e o menos com menos também. O menos com mais é que se atraem e se combinam, que é o feminino com o masculino como deve ser. E um ponto importante também, que a gente aprende pela Hassidut, que tem o que é chamado de Tkalelut. Então, no feminino, nunca é 100% negativo. Tem uma parte positiva também dentro do feminino. Por isso até que aquele símbolo que a gente mencionou rapidamente agora, na parte preta tem um pontinho branco e na parte branca tem um pontinho preto, porque justamente tem esse nome de Tkalelut, que a gente encontra o masculino no feminino e o feminino no masculino. Inclusive, a Hassidut explica de uma forma muito bonita que é esse ponto do outro oposto que permite que tenha uma ligação, porque o feminino só pode se associar com o masculino pelo ponto masculino que tem dentro do feminino, que permite o ponto de liga, de junção. Que é como a gente está falando aqui, está ligado com a ideia de ser complementar, né, o menos com o mais, de ter as diferenças, não se anulam as diferenças se complementam. É o menos com o mais, é o preto com o branco, é o negativo com o positivo. E isso faz a união não sublimando os dois, mas acentuando e complementando e integrando os dois, justamente a partir do ponto que tem do outro dentro do próprio, né? Do ponto preto que tem dentro do branco, do ponto branco que tem dentro do preto, e se juntam um com o outro. Então a gente viu aqui rapidamente sobre o que é o feminino. Agora a gente vai voltar para a Torá. Apertem o cinto de novo, inclusive aqui mais ainda. A gente vai entrar num trecho do Zohar e mais profundo ainda, um trecho do Lekutei Levi's, do pai do Rebbe, que também está ligado com essa época agora, de Raf Menachem Av, que a gente vai chegar daqui a pouco, que é depois das 3 semanas, que é uma explicação que o Rebbe traz nessa Sirá, que é muito profunda, muito mística, desculpem-me, mas realmente é muito, muito, muito interessante e boa parte da aula vai ser sobre isso agora. Então, é sobre essa paraxá, a página 226, que é trazido um trecho do Zohar. Esse trecho está no Zohar, do Rabi Shimon Bar Yochai, da Kabbalah, o livro principal da Kabbalah, que fala que estava um dia de sol forte. E fala sobre Rabi Elazar e Rabi Ria Orriá, que estavam andando, caminhando, e como estava um sol muito forte, eles se sentaram embaixo da sombra de uma pedra. Ao que Rabi Elazar fala que a sombra da pedra traz alegria para a alma. Então esse é um ponto que eu vou que tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora, que a ideia é que você tem a sombra, que é o feminino, né, ligado com a pedra. O sol e a pedra podem ser o sol considerado masculino, a pedra pode ser também masculino,
e traz alegria para a alma, que é essa junção de ter a sombra com o sol, a sombra com a pedra, junto, as duas traz alegria para a alma. A sombra, sem ter o sol forte, ou uma sombra fraca, sem ter necessidade da sombra, não representa nada. Não é relevante. A sombra tem o seu valor quando tem o sol, justamente. Quando está um sol forte e muito calor e muito quente. Então, nesse ponto, a sombra traz alegria para a alma. Porque tem essa junção, essa união do pai com a mãe, que gera o filho, do masculino com o feminino, que gera o filho, que é do sol forte com a sombra. A sombra geralmente é uma qualidade, que as pessoas querem sombra, né, como se fala, sombra e água fresca. Mas a sombra, ela não tem valor sozinha, porque o que a gente quer não é o sol forte, mas sim é o sol com a amenidade da sombra, que a gente não sinta o calor prejudicial e difícil do sol quando não tem uma sombra e uma proteção. Depois disso, no Zohar fala que o Rabi Hia, ele perguntou para Belazar sobre os dias que tem entre Rosh Hashanah e Shemini Atzeret, que são 21 dias, que a gente vai ver que tem relação com isso tudo, até com o feminino e o masculino, e também a gente está se aproximando e se preparando para esses 21 dias. Uma coisa também muito, muito bonita, muito forte, que tem uma relação intrínseca, direta, entre essas 3 semanas que a gente já está nelas, que começou as 7 Tammuz, vai ter Tisha B'Av, que é chamadas 3 semanas negras, difíceis, de aperto, de Meitzarim, de jejum, de luto, de perda, de morte, de destruição dos dois Batei Mikdash. E essas 3 semanas são complementadas, são resolvidas, são se tornam boas quando entram as 3 semanas que tem entre Rosh Hashanah e Shemini Atzeret. Tem até no Talmud, em Bechorot, uma discussão da Yoshua ben Hananiah com os gregos, que o desafiaram falando sobre isso, sobre como que a gente pode sobreviver a essas 3 semanas pretas, difíceis, né, ligado ao negativo, que está ligado com essa sombra. O Rabi Yoshua ben Hananiah explica que realmente está ligado com as 3 semanas brancas ligadas aos dias entre os 21 dias, 3 semanas entre Rosh Hashanah e Shemini Atzeret, que a gente vai ver em seguida. Então, a explicação é que é um assunto único aqui, que liga com tudo que a gente está falando, que é a união do feminino com o masculino, que traz a redenção. O aspecto feminino com o aspecto masculino, os dois, um precisa do outro. Não pode ter o sol forte sem a sombra, e a sombra sem o sol, que é o que a gente quer, o principal. E isso junto traz a redenção. Na história, no mundo, na vida, nos dias, tem um assunto de luz e positivo, ligado ao sol, que a gente falou aqui nesse exemplo, ou o masculino, sobre o qual aparece uma sombra. A sombra vem negando, atacando, contradizendo a luz, e é uma coisa negativa, porque é uma ausência, está ligado com a pedra, que provoca a sombra, nesse caso, e junto traz a alegria verdadeira, quando tem a união dessa luz com a sombra. Isso traz alegria, que, como a gente viu no Zohar, e que o Rabi Elazar explica para o Rabi Hia. Uma coisa interessante, detalhes, bem cabalísticos já, numerologia, mas só dar uma pincelada, que o Rebbe Levi Issa traz isso, o Rabi Levi Issa, o pai do Rebbe, que o Rabi Hia está ligado com Yosef, que está ligado com Yesod, que a gente falou antes, está ligado com o aspecto de união, está ligado com essas 3 semanas entre Rosh Hashanah e Shemini Atzeret, porque no nome dele
tem o número 8, Riá, começa com Het. Het está ligado com 8, né? É o número 8. 8 está ligado com Shmini Atzeret, que é o oitavo dia de Sukkot. Também está ligado com 21 dias também, porque tirando o Het, que é a primeira letra do nome Riá, sobra Yud, depois Aleph, que dá 21 dias. E na divisão exata entre esses 21 dias que tem entre Shmini Atzeret e Rosh Hashanah, tem 10 dias que são a 7 Metshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Depois tem os 11 dias de Yom Kippur, depois de Yom Kippur até Shmini Atzeret, que é 11, que é esse Yud Aleph que tem depois no final do nome Riá. Também tem no começo do nome Riá o número Rai, né? Het Yud Rai, e tá ligado com o Yosef também. Tem uma frase que fala Od Yosef Beni Rai, quando Yaakov quer saber se Yosef está vivo, ele liga o Rai de vida, que está ligado com 18, está ligado com o nome Riá também, começo de Riá, com Yosef, né, junta a palavra Rai, que é vida, com Yosef, que a gente viu que tem uma ligação entre tudo isso. Está ligado com o masculino também, Yesod está ligado com um membro masculino, né, no corpo humano, e é o aspecto masculino que depois se junta com o Malchut, que é o feminino, para gerar esse mundo que a gente está. E o oitavo dia está ligado com o dia da intimidade, de estar a sós, que Hashem pede para os povos todos irem embora da festa de Sukkot, e ele quer ficar só com a gente, e vai ter mais um sacrifício só para a gente, porque Hashem não queria ser separado do povo judeu. Está ligado com o Yosef, está ligado com belo e harmonia, ele era Yafat Maré, Fator, Yafat Maré. E está ligado, o belo e a harmonia está ligado com essa junção, né, do masculino com o feminino que gera o filho. Sukkot, antes de Shmini Atzeret, está ligado com os 70 povos, né, tem uma explicação aqui bem interessante, que o número 70, Sukkot é ligado com 770, que aí forma 770, né, são 7 dias de Sukkot, e eram 70 pares, 70 parim, né, 70 bois, sacrificados para os 70 povos do mundo. E tem essa transformação da escuridão do mundo, né, que está ligado o mundo com 70, e aqui os sacrifícios eram desde o número 13 até o número 7 bois, né, cada dia de 13 até 7, e essas 3 semanas, que está ligado, como a gente falou, entre as 3 semanas ligadas ao preto, que é o que a gente está agora, e que vai, se Deus quiser, já antes de Rosh Hashanah, muito antes, já agora, se transformar em branco com Mashiach. Mais um ponto interessante, já tentando concluir, o Yosef, justamente, que está ligado com o Yesod, com a união, mas com o masculino, mas ele que traz a paz e o pacto celebrado entre duas partes opostas, ele não se contenta, não se satisfaz com a sombra, com a prisão, com a tristeza, que é o lado feminino. Ele pergunta para os 2 ministros que chegam na prisão, que estavam tristes, com faces de amargura, de tristeza, pergunta por que estavam tristes na prisão, que era uma pergunta óbvia, a resposta, né? Eles tinham motivo para isso, mas o Yosef não aceita isso, porque ele justamente é esse lado de Yesod, que vai trazer a cura para o mundo, com a junção no feminino com o masculino, que é Yesod, e vai gerar a paz, o Brit, o pacto com Mashiach, já com o terceiro Beit HaMikdash, que junta os 2 opostos também. Então, o Yosef sempre via a sua vida como Shlichut, como positivo. A Shlichut é positiva, é uma missão que vem de Hashem, e ele sabia que ele foi para Mitzrayim, que é um aperto, que é uma escuridão, que é uma sombra, que é o feminino, para salvar Mitzrayim, que é isso que ele fez, e salvou o mundo inteiro através disso, baseado na Torá, que está ligado também com o número 3, que está ligado com Shalom. Então, já queremos Mashiach agora, terminando, falando que a gente tem o Shalom, que é essa junção que o Yosef promove
tá ligado com todos os assuntos que a gente falou do Yesod, do Brit, do Shalom, de Pinchas, que trouxe Shalom para o povo, e entre Hashem e o povo, a gente tem o principal de paz está ligado com Shalom Bait, a paz dentro de casa. Por que somente a paz, quando se fala somente a paz em casa, não é a paz na guerra, ou na paz entre chefe e trabalhador, ou mesmo paz entre irmãos, ou entre pais e filhos? A paz principal está ligado com a paz do casal. Porque na casa é onde convive o feminino com o masculino. E é onde tem atrito, onde tem conflito, onde tem energias opostas, que é menos e mais. É sombra e sol. É positivo e negativo. É disciplina, força e bondade. Então a questão do mundo não é capital e trabalho. Não é ligada a dinheiro. É a alegria que vem da superação da noite, da escuridão, da dor, da morte, da distância. Uma distância que é apenas aparente, porque na essência a gente não tem distância para Hashem. Como a gente leu na Haftarah de 17 de Tammuz, em várias outras ocasiões, é que a gente está justamente nesse aperto, nessa escuridão, nessa dificuldade, nesse ano de pandemia, de corona, de Covid. A gente está mais perto ainda de Hashem, porque Hashem está aqui nesse mundo com a gente. Ele está com a gente na galuto, no exílio, na diáspora, no sofrimento, na dor. E que a gente já possa ver nosso mestre, ver o Rebbe, ver nosso rei, ver Hashem, já hoje, no terceiro Beit HaMikdash, eterno, para sempre, se Deus quiser, em nossos dias, com essa junção final entre o povo de Israel, que é chamado de Knesset Israel, que é o feminino, que é a mulher, com Hashem, que está ligado com o masculino, que vai ser a geração de Mashiach eterna, se Deus quiser, já agora. Mashiach, now, Shabbat Shalom, só boas notícias para todos nós. Amém, que é